Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro. Meu nome é Heloísa Barros Pessoa, eu sou R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardiped Brasil e essa apresentação é parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica. Hoje o tema é tumores vasculares e anormalidades associadas, mantendo-se no nosso livro base, que é o Heart Disease. Bom, as anomalias vasculares são distúrbios heterogêneos, que são relativamente comuns, caracterizados por vasos sanguíneos anormais no desenvolvimento, incluindo as linhagens venosa, arterial e linfática. Essas anomalias elas podem se sobrepor clínica e radiologicamente, criando então uma confusão na prática clínica em muitos casos. No entanto, o diagnóstico e o tratamento, na grande maioria das anomalias vasculares, podem ser simplificados se forem aplicadas nomenclatura e classificações adequadas. O diagnóstico correto e a terapia apropriada vão requerer um conhecimento adequado das características clínicas e de imagem dos diferentes tipos de anomalias vasculares. A rede vascular embrionária ela é criada principalmente através de dois mecanismos distintos, a vasculogênese e a angiogênese. A diferenciação e o crescimento dos vasos sanguíneos a partir de hemangioblastos de origem mesodérmica para formar o coração e o plexo vascular primitivo é denominado vasculogênese. Enquanto o processo de remodelação e expansão dessa rede é denominado angiogênese. A distinção entre artérias e veias vem de um processo inicial de desenvolvimento com diferenças moleculares entre canais arteriais e venosos antes do estabelecimento da circulação. Devido às extensas e complexas vias biológicas envolvidas na formação desses vasos sanguíneos normais, são frequentemente observadas algumas anomalias desse desenvolvimento, que podem ser tanto idiopáticas como causadas por defeitos específicos. A maior parte das anomalias vasculares é esporádica, sem predisposição familiar ou genética que possa ser identificada. Porém, algumas mutações específicas foram identificadas para muitas anomalias e síndromes vasculares. Sabe-se que várias síndromes complexas e esporádicas estão associadas a algumas anomalias vasculares de fluxo rápido. A síndrome de Parkes-Weber e a síndrome de Clovis são duas síndromes raras de crescimento excessivo de vasos e estão associadas a shunts arteriovenosos e hipervascularidade. As malformações arteriovenosas e as fístulas também foram relatadas na síndrome de Noonan, síndrome de Ehlers-Danlos, sequência Vactor-L e displasia fibromuscular e hemangiomas hepáticos. O hemangioma infantil e o hemangioma congênito de involução rápida ocasionalmente podem estar associados a algum shunt arteriovenoso. A classificação binária proposta por Mulliken e Glowacki em 1982 divide as anomalias vasculares em duas categorias principais, os tumores vasculares e as malformações vasculares. As malformações podem ser do tipo de fluxo lento, que são as venosas, linfáticas e capilares, ou de fluxo rápido. Mais comumente conhecida é a malformação arteriovenosa, as MAVs, e também as fístulas. A diferenciação é baseada em diferenças clínicas, histopatológicas e de imagem. Esse capítulo do livro, ele aborda com mais profundidade os hemangiomas infantis, hemangiomas congênitos e as malformações de fluxo lento e as malformações arteriovenosas, que serão descritas ao longo da aula. Os hemangiomas infantis são o tumor mais comum da infância, apresentam-se ao nascimento ou nos primeiros meses de vida, com 4 a 5% dos casos, e eles não estão totalmente desenvolvidos ao nascimento, embora alguns sinais precoces, como uma mancha leve macular ou uma telangiectasia, possam anunciar uma manifestação clínica dessa lesão. Normalmente, os hemangiomas infantis passam por um rápido crescimento, chamado de fase proliferativa, e ao longo dos meses e depois ao longo dos anos podem regredir espontaneamente, chamado de fase involutiva. O hemangioma infantil, assim como várias outras anomalias vasculares, tem predileção por afetar a região cérvico-facial. Sabe-se que as lesões afetam desproporcionalmente caucasianos, mulheres e prematuros. Esse tumor inicia sua manifestação com uma lesão roxo-avermelhada, bem delimitada, com tamanho, formato e profundidade de envolvimento de tecido variável. Os hemangiomas superficiais, eles estão mais limitados à pele e ao subcutâneo. Já as lesões mais profundas afetam subcutâneo e espaços anatômicos adjacentes, geralmente poupando pele e ossos. Quando combinado, lesões profundas
e superficiais ou múltiplas lesões, se vê que a incidência não é tão comum. Esses também podem ser tumores solitários, chamados de focais, ou múltiplos, chamados de multifocais. São geralmente quentes e podem ser pulsáteis. Na maior parte dos pacientes com hemangioma infantil, nenhum tratamento é necessário, porque a maior parte das lesões regride ao longo dos anos, sem deixar cicatrizes residuais. No entanto, as complicações de hemangiomas, como úlcera, sangramento, ambliopia, quando atinge a região periorbitária, obstrução de via aérea, quando atinge a região subglótica, e insuficiência cardíaca, quando hepático, requerem, então, intervenções imediatas. Bom, essa foto é tirada do livro, é um hemangioma infantil da face, com uma lesão avermelhada elevada, bem delimitada, apresentando tanto porção superficial quanto profunda. A combinação de malformações da fossa posterior, hemangiomas cérvico-faciais, anomalias arteriais, defeitos cardíacos, anomalias oculares, fenda external e ráfide supraumbilical são referidas como associação faces. A associação pelvis é composta por hemangioma perineal, malformações da genitália externa, lipomielonmeningocele, anormalidades vésico-renais, ânus imperfurado e marcas na pele. Agora, passando para os hemangiomas congênitos. Eles estão presentes e completamente maduros já ao nascimento, diferente dos hemangiomas infantis. O hemangioma congênito rapidamente involutivo e não involutivo tem semelhanças marcantes aí na aparência, localização e tamanho, com proporção sexual igual. Porém, os rapidamente involutivos regridem no primeiro ano de vida, enquanto os não involutivos persistem. Os hemangiomas hepáticos representam um espectro de lesões com características clínicas e de imagem variáveis. Os grandes tumores hipervasculares hepáticos solitários são rapidamente involutivos, enquanto os tipos multifocais e difusos têm histopatologia muito semelhante aos hemangiomas infantis. São geralmente assintomáticos, porém podem causar insuficiência hepática, disfunção hepática, hipotireoidismo, coagulopatias e síndrome compartimental abdominal. O KHE é um tumor infiltrativo, que está presente no nascimento ou aparece logo depois, na primeira infância, caracterizado como um padrão predominante de crescimento de células epiteliais semelhantes ao sarcoma de Kaposi, de células fusiformes fasciculares infiltrando nódulos com vasos em forma de fenda ou crescentes que são mal canalizados. O tumor ele se apresenta clinicamente como uma descoloração equimótica roxa e espessa da pele, e quando extensos, comumente estão associados ao fenômeno de Casabas-Merry, com aprisionamento de plaquetas dentro desse tumor, podendo levar a trombocitopenia grave. Também tirado do livro as duas imagens, do lado esquerdo, um hemangioendotelioma caposiforme, com uma mancha irregular, e um espessamento cutâneo roxo equimótico com um crescimento na coxa direita. Já do lado direito, um hemangioma congênito de rápida involução, com uma lesão hipervascular grande e sólida na coxa direita, com a pele mais vermelha púrpura, e o livro descreve que essa lesão estava presente ao nascimento, porém regrediu rapidamente em alguns meses. A ultrassonografia é a modalidade de imagem inicial nos casos dos tumores vasculares, porque ela é mais simples e bem confiável. Para hemangiomas infantis, as imagens de ultrassom normalmente mostram uma massa hipervascular sólida, com margens bem definidas. As artérias de alimentação e as veias de drenagem costumam estar bem dilatadas, com uma forma de onda espectral arterial de baixa resistência. A ressonância magnética, ela é superior à tomografia computadorizada nesses casos para demonstrar maiores características dos hemangiomas. Porém, ambas as modalidades mostram massas sólidas, lobuladas e bem definidas, com realce homogêneo, após a administração de contraste. Vazios de fluxo dentro ou ao redor da lesão são causados pelas artérias de alimentação e as veias de drenagem dilatadas. A angiografia raramente é necessária para fins diagnósticos e é parte integrante da embolização dos hemangiomas mais raros e que cursam com insuficiência cardíaca. Normalmente, os hemangiomas infantis demonstram uma massa hipervascular e bem delimitada, com rubor capilar denso e prolongado e artérias de alimentação e veias de drenagem dilatadas. Na imagem, também tirada do livro, é uma ressonância magnética de um hemangioma infantil, mostrando, então, duas massas lobuladas de tecidos moles localizados nos espaços occipital e parafaringe esquerdo, em fases diferentes de administração de contraste. Bem visível aqui.
Os hemangiomas infantis assintomáticos e que não são desfigurantes podem ser monitorados clinicamente sem tratamento. Porém, se o tratamento for indicado, ele é bem sucedido normalmente usando corticosteroides sistêmicos ou propranolol. Alternativamente, corticosteroides intralesionais podem ser usados em locais críticos, onde é necessária uma resposta mais rápida, por exemplo, quando há o acometimento periorbitário. A embolização de grandes alimentadores arteriais e de shunts intratumorais é reservada para hemangiomas que causam insuficiência cardíaca de alto fluxo. Normalmente, essas lesões são hepáticas e se manifestam mais precocemente. A quimioterapia com um agente único é atualmente o tratamento principal nos casos do KHI. Bom, agora passando para as malformações vasculares, iniciando com as malformações venosas. Elas são malformações vasculares mais comuns, com predileção pela região cérvico-facial. Normalmente são solitárias e uma minoria de pacientes tem predisposição genética. As características histológicas clássicas dessas malformações venosas são canais irregulares do tipo venoso, revestidos por um endotélio plano, rodeado por músculo liso escasso ou até ausente. As malformações vasculares são azuladas e compressíveis, e podem ser planas ou ligeiramente elevadas, e por vezes exofíticas. Aqui nas imagens, em A, uma malformação venosa exofítica na bochecha esquerda, então com comprometimento cutâneo. Já em B, uma língua com uma malformação venosa com um contorno levemente elevado. Coágulos antigos e calcificados, chamados de flebólitos, podem ser palpados ocasionalmente e são mais sensíveis ao toque. O componente sólido dessas malformações, composto então por paredes venosas, membranas e coágulos, é tipicamente pequeno e a lesão é predominantemente composta por sangue estagnado. Assim, o volume dessas malformações aumenta a depender da posição ou também da compressão das veias de drenagem. A dor, nesses casos, é multifatorial, pela formação de coágulos, que é quase universal nesses pacientes, e alguns episódios de trombose, devido a essa estase venosa, que podem provocar inchaços importantes. A dor também pode ser atribuída ao envolvimento e enfraquecimento das articulações, a depender da localização, ou muitas vezes de músculos e tendões. Os sintomas podem piorar com a menstruação, gravidez e o uso de pílulas anticoncepcionais orais. A coagulação intravascular localizada geralmente ocorre nesses casos, principalmente em malformações venosas maiores. Esse fenômeno é assintomático, porém é caracterizado por um dedímero elevado, hipofibrinogenemia, com contagem de plaquetas normais ou ligeiramente diminuídas, e são devidas à constante trombose intralesional, que geram alteração desses exames. Alguns parâmetros básicos de coagulação, como a coleta de hemograma ou coagulograma, fibrinogênio e dímero D, podem ser obtidos para ter um maior guia de tratamento desses doentes. A maior parte das malformações venosas pode ser diagnosticada clinicamente e as lesões pequenas e superficiais podem não exigir uma avaliação adicional. Lesões maiores, elas podem ser caracterizadas na ultrassonografia e na ressonância magnética, determinando o tamanho real dessa lesão, a extensão e a confirmação, muitas vezes, do diagnóstico, principalmente em casos de lesões mais profundas. Os achados ultrassonográficos das malformações venosas são massas compressíveis cheias de sangue, contidas em paredes venosas finas, com septações internas. Coágulos ou flebólitos são tipicamente defeitos de enchimento ovais ou redondos, incompressíveis e hiperecóicos. O Doppler colorido normalmente não mostra um fluxo dentro desses espaços venosos e o ultrassom é geralmente inestimável para orientar o tratamento. Aqui é a imagem de uma ultrassonografia de uma malformação venosa da parede torácica com espaços compressíveis, aqui mostrando, então, tem até um nível cheio de líquido, separados, então, por esses septos finos. Elas podem ser leves, assintomáticas e sem necessidade de tratamento imediato. Porém, a história natural dessas malformações venosas é o crescimento progressivo e sintomas potenciais. As malformações que causam desfiguração ou aquelas localizadas em áreas mais sensíveis, como articulação e via aérea, podem necessitar de terapia preventiva no início, já logo da infância. Meias de compressão para malformações venosas de extremidades, principalmente as superficiais, podem reduzir o conteúdo sanguíneo dessas malformações venosas e controlar, muitas vezes, os sintomas.
A abordagem de tratamento minimamente invasivo podem incluir, então, escleroterapia, o laser e terapia fotodinâmica. A escleroterapia, ela é amplamente aceita como um tratamento inicial de escolha, e a imagem pré-operatória adequada, normalmente feita com ressonância, é fundamental para planejar o procedimento. A escleroterapia, principalmente em lesões mais extensas, é realizada sob anestesia geral, podendo ser guiada por ultrassom. E muitas vezes o ultrassom e a fluoroscopia podem ser usados para confirmar se o tratamento cobriu todas as partes pretendidas da lesão. Após o tratamento, o membro, se for o membro ou o local onde foi feita a escleroterapia, fica mais elevado e a dor geralmente é controlada com mais intensidade. Antibióticos e esteroides não são administrados de forma rotineira, com necessidade de avaliação caso a caso. Os esclerosantes mais comuns usados são o etanol desidratado, tetradecilsulfato de sódio, polidocanol, morrato de sódio, oleato de etanolamina, bleomicina e a solução alcoólica de zeína. A injeção do etanol, ela pode ser muito dolorosa e irritante, que pode causar aí alguns efeitos, como taquicardia e taquipneia transitória. E grandes volumes de etanol e subprodutos de hemólise que entram nas veias sistêmicas podem gerar hipertensão pulmonar e paradas cardiorrespiratórias potencialmente fatais. A quantidade máxima de etanol utilizada é limitada a 0,5 a 1 ml por quilo por sessão. E o etanol sérico elevado pode gerar depressão respiratória, arritmias, convulsões e hipoglicemia. Já a fotocoagulação endovenosa a laser, em combinação com a escleroterapia e embolizações, podem ser úteis em casos seletivos de flebectasia das extremidades e no tratamento a laser intersticial da malformação venosa espongiforme. Os dois principais fatores para avaliar essa resposta à escleroterapia são o alívio da dor e a redução do tamanho da malformação. Embora o controle da dor possa ser alcançado logo no início do tratamento na maior parte dos pacientes, o encolhimento dessas malformações geralmente requer múltiplos procedimentos. Para as lesões de tamanho maior e desfigurantes, a escleroterapia pode ser combinada também com ressecções cirúrgicas. Normalmente, esses múltiplos procedimentos que são necessários em alguns casos precisam ter um intervalo aí em torno de 6 a 8 semanas. Agora, passando para as malformações linfáticas. Elas são divididas em vários subtipos, principalmente macrocístico, microcístico, forma combinada e anomalias dos vasos linfáticos condutores centrais. Nas macrocísticas, essas malformações são compostas de cistos cheios de linfa. As microcísticas consistem em espaços linfáticos microscópicos não identificáveis com ferramentas de imagem. Tendem a ser mais extensas e infiltrativas através dos planos teciduais com crescimento ósseo excessivo associado, principalmente na área maxilofacial. Histopatologicamente, essa malformação linfática apresenta uma parede fibrosa mixoide espessa, contendo miofibroblastos e células musculares lisas com canais anormais que podem estar vazios, conter linfa, proteínas ou até mesmo sangue. Os sintomas associados às malformações linfáticas podem variar, desde doença leve até doenças com dor significativa, infecções recorrentes, vazamento linfático ou muitas vezes quiloso e efeito de massa com deformidades, principalmente nas regiões cérvico-facial, axilar e pélvica. As malformações linfáticas raramente evoluem espontaneamente, portanto, o tratamento precoce pode proporcionar, então, uma melhora, muitas vezes, sintomática, funcional e cosmética. Inchaços e crises dolorosas espontâneas são comumente predispostas a infecções sistêmicas ou locais. Sangramento intralesional também é comum, particularmente nos momentos de crise. E a escleroterapia é o tratamento de primeira linha nesses casos, e os principais agentes são o etanol, a doxiciclina, o STS, a bleomicina e o OK-432. O uso de doxiciclina nas malformações linfáticas, segundo os próprios autores do capítulo, por estudos realizados por eles, obtiveram uma redução de 83% no tamanho da lesão, correspondendo, então, a uma resposta satisfatória desses pacientes. Aqui à esquerda, uma malformação linfática macrocística, aqui na base do pescoço, uma massa cervical com uma pele normal, e à direita uma malformação linfática microcística da região cérvico-facial, cursando com macroglossia. Em 2012, Sweetman e colaboradores trataram 3 crianças com malformações linfáticas e ou venolinfáticas com sildenafil. Nos 3 casos, as malformações diminuíram de tamanho. Em 2014, eles mesmos relataram novos resultados com tratamento de 7 crianças com malformação linfática
e 4 dessas 7 tiveram uma redução de 1 a 32% no tamanho da malformação, 2 pacientes tiveram um aumento de 1 a 4% no volume, porém melhoraram clinicamente, considerando, então, que o sildenafil como uma possível forma de tratamento desses pacientes. O sildenafil é um inibidor da fosfodiesterase 5 e é conhecido por relaxar músculo liso, e o uso é bem conhecido para o tratamento de hipertensão pulmonar. Já o mecanismo aqui para as malformações linfáticas e venolinfáticas ainda não é claro. Esses estudiosos sugeriram que pode relaxar a vasculatura linfática, permitindo que os espaços linfáticos se abram e diminuam o volume dessa malformação. O sirolimus é um antibiótico que possui propriedades imunossupressoras e antiproliferativas. Ele pode ser usado como agente imunossupressor no transplante de órgãos sólidos e para alguns tipos de tumores malignos seletivos. Hamill e colaboradores usaram os sirolimus no tratamento de alguns tipos de malformações linfáticas e tiveram resultados positivos. A conclusão é de que um tratamento razoável para esses pacientes com malformações mais complexas possa ser realizado com essa medicação, mesmo naqueles que tenham falhado em outros tratamentos. Agora, as malformações capilares. Elas são máculas cutâneas rosa-avermelhadas com tendência a afetar a região cérvico-facial. Nos casos mais extensos, eles podem ocasionalmente estar associados à hipertrofia dessa região afetada. Elas também ocorrem em várias síndromes com anomalias vasculares mais complexas, como a síndrome de Sturge-Weber, a síndrome de Klippel-Trenaunay, a síndrome de Parkes-Weber e a síndrome de Clovis. Geralmente não são necessários exames de imagem para estabelecer um diagnóstico, a menos que haja um crescimento excessivo ou se tiver alguma associação com alguma síndrome ou outras malformações. Agora, passando então para as malformações de fluxo rápido. As MAVs, elas são compostas por uma rede primitiva de canais de conexão, chamados nidos, que contornam o leito capilar. Não há massas associadas e geralmente são lesões raras e congênitas, embora possam permanecer latentes durante a primeira infância. Elas resultam em importantes distúrbios hemodinâmicos locais e sistêmicos, e o fluxo arterial, nesses casos, preferencialmente é desviado através do shunt arteriovenoso para as veias de drenagem, que pode resultar em isquemia tecidual ou, muitas vezes, hipertensão venosa. Essas alterações hemodinâmicas, elas manifestam-se clinicamente como crescimento excessivo de tecidos, hiperemia, dor, pulsatilidade, perda de tecidos, sangramento e, raramente, insuficiência cardíaca de alto débito. Schrödinger descreveu a progressão natural dessas lesões que vão desde a quiescência, que é o estágio 1, até a expansão, que é o estágio 2, que leva à destruição, caracterizada como dor, sangramento e ulceração, que é o estágio 3, e aos grandes shunts arteriovenosos, já no estágio 4, com evolução para insuficiência cardíaca descompensada. A ultrassonografia com Doppler pode identificar com segurança o shunt arteriovenoso e caracterizar esse padrão de fluxo. Os estudos na tomografia computadorizada e na ressonância demonstraram artérias de alimentação dilatadas e veias de drenagem sem massa discreta. Na ressonância, anormalidades de sinal podem estar presentes no tecido circundante, representando, então, alterações fibrogordurosas, edema e um crescimento desorganizado. O envolvimento ósseo pode se manifestar com crescimento excessivo e alterações líticas com sinal medular anormal e difuso. A angiografia vai mostrar a dilatação das artérias nutridoras com tortuosidade, desvio arteriovenoso e dilatação ainda maior das veias de drenagem. A embolização arterial e venosa estadiada é a terapia preferida nesses pacientes. As artérias que irrigam os canais são embolizadas seletivamente por meio de um acesso por microcatéter e angiografia seletiva de alta qualidade. Agentes permanentes líquidos ou semilíquidos, como o etanol, a cola e o ônix, são injetados sob fluoroscopia dos canais e diretamente na veia de drenagem. As malformações arteriovenosas com veias de drenagem dominantes, a embolização transvenosa dessas veias é realizada com molas e outros agentes permanentes. Isso pode fornecer resultados superiores a uma embolização transarterial, particularmente quando há numerosas artérias nutridoras. Aqui na imagem é uma angiografia e uma embolização de uma malformação arteriovenosa. A primeira imagem mostra a fase arterial inicial com veias alimentadoras dilatadas, originando-se do segmento inferior da artéria braquial à esquerda. Em B, há um preenchimento precoce das grandes veias de drenagem com alteração aneurismática dos segmentos de drenagem imediata. Em C, as veias do membro superior estão dilatadas e hiperdinâmicas.
Em D, a angiografia após o acesso percutâneo direto do saco de drenagem intraósseo no úmero distal. E em E, após a embolização das veias de drenagem dentro e ao redor do úmero distal, a angiografia completa mostrou uma interrupção efetiva desse shunt. Bom, essa é a referência do livro. Obrigada.